Olá, terceiro ano, como vão vocês? Espero que estejam ótimos. Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, volume 3, Geografia. Nós vamos trabalhar o eixo temático Cenários da Globalização e Fragmentação, com enfoque em novas regionalizações. O tema e tópico é o crescimento dos países emergentes na globalização, os territórios, atenção ao conceito, nas novas regionalizações, a sociedade e natureza em questão. A habilidade, que é aquilo que você deve saber fazer, identificar o crescimento das redes de solidariedade no Brasil e no mundo. Pessoal, esse aqui é o foco da aula. Identificar o crescimento das redes de solidariedade no Brasil e no mundo, interpretando sua interferência na vida dos desterritorializados. Conceito importante. Redes de solidariedade, Médicos Sem Fronteira e Cruz Vermelha. E avaliar as possibilidades de reterritorialização a partir de projetos de inclusão digital e estratégias dos migrantes. Conteúdos. Vamos trabalhar reterritorialização, redes de solidariedade, políticas públicas e o papel das ONGs. Acompanhem comigo a aula, pessoal! Então, pessoal, como eu disse, o tópico principal dessa aula é esse conceito aqui de reterritorialização. Para isso, a gente vai lembrar dois outros conceitos estudados nas semanas anteriores. Primeiro, o território, que é sempre um espaço demarcado e delimitado por relações de poder, e a territorialidade ou territorialidades, que são as formas de apropriação do território pelos diferentes grupos sociais. Então, o jeito como os grupos se apropriam é uma territorialidade. Então, a apropriação de um território, ela tem um jeito, esse modo de se apropriar é o que nós chamamos de territorialidade. Quando a gente fala sobre o território, é bom lembrar que existem processos de desterritorialização e reterritorialização. A desterritorialização se refere à perda de um território. Essa perda pode ser por vários motivos e pode ser de várias formas. Pode ser tanto uma perda física, por exemplo, uma pessoa que é forçada a deixar o seu país, quanto uma perda simbólica, com a destruição de determinadas identidades ou símbolos. A reterritorialização é o processo de reconquista de um território ou a tentativa de se manter no território. O que seria um grupo desterritorializado? Seriam grupos sociais ou indivíduos que estão à margem do processo socioeconômico, cultural, político. São pessoas que estão desenraizadas do lugar onde vivem. Isso não significa que essas pessoas não lutem. Nós temos como exemplo o movimento dos sem terra. Então, pessoas que estão à margem do processo socioeconômico estão desenraizados do lugar onde vivem, mas lutam para reconquistar a terra, ou seja, lutam para se reterritorializar. E um grupo reterritorializado? Trata-se de grupos sociais ou indivíduos que tentam, lutam, buscam desesperadamente conquistar e dominar um espaço e ou lugar onde possam recriar suas identidades. Não sei se vocês conhecem o município de Rio Doce, fica na zona da Mata de Minas Gerais. Lá no município de Rio Doce tinha um distrito chamado de Soberbo. O distrito de Soberbo foi alagado para a construção do lago da usina hidrelétrica Risoleta Neves, conhecida como Candonga. Essas pessoas, as pessoas que viviam em Soberbo, foram desterritorializadas, ou seja, foram desenraizadas do lugar onde vivem. Mas a usina, pela lei, teve que construir um novo território e foi construído o distrito de Novo Soberbo. Mas é aí que vem a luta, né? Por tentar recriar identidades, porque o lugar é diferente do que era Soberbo antes. Então, reterritorializar-se é tentar recriar identidades, e esse processo nem sempre é fácil.
As migrações são exemplos de territorialidades em movimento, porque os migrantes trazem consigo, para os lugares onde eles vêm, características e práticas do local de onde eles saíram. Por exemplo, o bairro da Liberdade em São Paulo tem várias características dos povos chineses, japoneses, dos povos asiáticos em geral, que vieram para essa região de São Paulo. Mas, no geral, a grande maioria dos imigrantes, principalmente os ilegais, eles vão ocupar lugares no espaço urbano mais precários. Então, eu diria que os imigrantes, sobretudo os imigrantes ilegais, são as pessoas que mais lutam e que mais vivenciam o processo de reterritorialização no mundo globalizado. Então, recapitulando, a reterritorialização ou o processo de reterritorialização decorre, ou seja, é consequência de um esforço de viver com resiliência, resistência diante de situações desafiadoras, ocasionadas por mobilidades, né? Então, por movimentos provocados por diferentes causas. Poderia ser a imigração, poderia ser um caso como esse, do distrito de Soberbo e Novo Soberbo, certo? Instituições que podem auxiliar no processo de reterritorialização. Essas instituições que podem auxiliar no processo de reterritorialização são instituições que formam uma rede de solidariedade, uma rede de apoio a essas pessoas. O PET traz 2 exemplos, a ONG Médicos Sem Fronteira e a ONG Cruz Vermelha. Ambas são organizações não governamentais. A MFS, que é a Médicos Sem Fronteira, foi criada em 1971 na Europa. É formada por jovens profissionais que prestam ajuda humanitária, sobretudo em saúde, em lugares, em territórios que apresentam grande precariedade e que muitas vezes são habitados por pessoas desterritorializadas que estão em processo de reterritorialização. A Cruz Vermelha também é uma instituição que atua na ajuda humanitária e ela atua no Brasil e no mundo, e no contexto de hoje, né, da pandemia do Covid-19, ela vem proporcionando ajuda a várias pessoas, ajuda de saúde, né, e manutenção da vida. Pessoal, nos vemos na próxima aula com a correção. Um beijo, até lá!